Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 210, nós vamos gravar só mais esse, a Gênesis capítulo 15, curas, é o tema agora. Então, Kardec, ele tece um comentário a respeito das anotações de São Marcos, que é o apóstolo Marcos, a respeito da fé, a respeito dos fluidos que circundava nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja para você ver, ou melhor, ouça para você ver. Seria Kardec dizendo assim: estas palavras de Marcos, como se fosse assim: conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, né? Essas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, dele, Jesus, são significativas, né? As virtudes que dele saíra são significativas, exprimem o movimento fluídico que se opera de Jesus para os doentes. Jesus não precisava, não havia necessidade de que, para ele se inteirar de que em dado local havia um enfermo necessitado, não havia necessidade dele ir até lá, porque ele dominava todos os fluidos, ele dominava toda a necessidade. Então, olha só, ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Você entendeu? Não houve magnetização nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Isso quer dizer? Jesus se encontrava em meio à multidão, mas atrás dele, rastejando como uma paralítica, né? Com perda de sangue, uma sofredora, um doente. Essa mulher toca as suas vestes. E ele percebe a necessidade dela, ele percebe a fé, ele percebe o mérito, ele percebe tudo através daquele toque. Quando ela o toca, ele sente tudo. É diferente de quando o médium se vira e diz assim: desejas a cura? Pois de agora em diante estás curada.
Eu quero que você saia curada. Então você observa que nestas condições, Jesus podia evocar esses sentimentos de vontade de curá-la. Mas no caso ocorrido, Jesus sentiu apenas as vibrações, as energias que vinha daquela enferma. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. O efeito não foi provocado por nenhum ato de Jesus. Como se dissesse assim, com todo respeito, Jesus nem sabia que aquela mulher estava ali, simbolicamente, tá, gente? Porque ele sabia sim. Só que ele não podia fazer nada, porque depende do paciente ir até o mestre, e não o mestre ir até o paciente, porque ele não se enfermou. E na hora que ele se enfermou, ele rogou a Deus e a Jesus para também fazer parte da imundície junto a ele. É aquilo que eu costumo dizer. Muitas pessoas participam de fantasias, de ilusões, goza a vida, sexolatria, toxicomania, alta sociedade, tal, e festas e tudo mais, e não convida o Cristo. Não faz sequer uma prece de Pai Nosso mental antes. Não faz sequer uma salve rainha, um credo, conforme a pessoa acredita. E vai à festa totalmente desprotegido. Depois captam todas aquelas toneladas de energias deletéria. Depois, na segunda, está lá na casa espírita, implorando misericórdia. Por que não vai pedir lá na bagunça que esteve na sexta, no sábado, no domingo? Por que não vai pedir a cura lá na bagunça? Porque lá na bagunça não pensou no Cristo. Não, vó, eu sou direto mesmo nesse assunto. Não vem querer puxar minha orelha, não. Vou pedindo para mim mais brando. Não vou, não. Por que não pede lá? Vai na segunda-feira lá no antro de perdição, lá nas biqueiras, sabe? Lá na prostituição, lá na ilusão, na fantasia. Vai lá nas festas de gala, vai lá no meio dos ricaços, onde fez muita gracinha. Vai lá e pede para ele, fala assim, ó, eu estive aqui sexta, sábado, domingo e me desgracei. Agora eu vim aqui para vocês me curar. Porque eu não convidei Jesus para estar comigo aqui esses dias atrás. E por isso eu me desgracei. Agora eu vim cá para vocês me curar. Agora vai ao centro espírita pedir ajuda? Cria vergonha na cara. Cria vergonha na cara. Então, é de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição das mãos do mestre. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Bastou a irradiação fluídica normal do mestre. O mestre, naquela época, toda a tua irradiação inundava a terra. Hoje a sua irradiação inunda galáxias. 2023.
a sua irradiação. Porque você acha que o que nós estamos dizendo aqui, falando, fazendo, ele não está sabendo? Ele é o primeiro a saber de tudo. Não é nem a nossa consciência. Ele sabe o que estamos aqui dizendo. Por isso que eu tenho que ser fiel perante certas coisas que eu digo aqui. Então, quando eu digo, vai lá na segunda-feira no ano de perdição pedir ajuda. Porque quando encontrava-se lá no antro de perdição, não lembrastes de que Jesus existia. Mas é assim, né? Quem durante um churrasco, uma cerveja, uma prostituição, uma droga, uma traição, vai pensar em Jesus. Mas depois não crame dos obsessores que contrai ali, através daquele ato. A doutrina dos espíritos é muito clara nesse sentido. A doutrina dos espíritos nunca nos diz assim. Olha só, eu vou dizer uma coisa aqui. Não pense que é apologia, não, porque é uma orientação, hein? Presta atenção primeiro. Se você chegar e interrogar o espiritismo, eu posso me suicidar? Simplificando, ele pode dizer assim, é um direito teu, é o livre-arbítrio, o livre-arbítrio é o direito de escolha, mas antes de você cometer esse ato, permitas que eu te oriente a respeito do ato que vai gerar um efeito? Sim, eu permito. Aí o Espiritismo vai te esclarecer o efeito do ato. E depois que ele te esclarecer, você vai dizer assim, mudei de ideia. Porque a doutrina dos espíritos é a única ciência na face da Terra interessada e com capacidade de instruir a humanidade, de auto-evangelizar a humanidade. E eu posso te dizer uma coisa, isso eu assino embaixo. O maior mal que ronda o ser em processo de evolução chama-se desinformação. E como se não bastasse a desinformação que não te é proporcionada, em cada 1000 instrutores que se dizem preparados para prestar informações, 900 das 1000 encontram-se também todas desestruturadas, não detentoras de conhecimento nenhum. Eu conheço um psiquiatra no estado de São Paulo que ele a vida toda sofreu transtornos neurológicos, mas conseguiu fazer faculdade de psiquiatria, se formou e hoje ele está prescrevendo, está atendendo pacientes.
Mas, segundo tem chegado ao meu conhecimento, os pacientes, vários pacientes que ele atendeu na condição de psiquiatra, se suicidaram. Por quê? Porque ele, quando não psiquiatra, ele tinha o desejo de suicídio. Ele achava que a única forma de se libertar do sofrimento é através do suicídio. E por isso recomendou ele várias vezes a muitos pacientes a overdose. E através da overdose, várias complicações pulmonares, paradas cardíacas, AVC, que caracteriza também suicídio. Então, mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas? Uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão? Então você observa Kardec como ele é sábio. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão? Kardec continua. É bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra, pela fé do doente. Pela fé do doente, gente. Só que não é esta fé verbal. É a fé de mudança de ato, de comportamento, de caráter. É a fé que encara durante todo o tempo da humanidade. Está aqui. Esta é a verdadeira fé. Olha só para você ver. Fé. Você tem fé? Tenho. O que é a fé para você? Olha o que significa fé. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então não adianta você dizer, eu tenho fé no São Benedito. Eu vou pôr de cabeça para baixo até eu arrumar um casamento. Ah, pelo amor de Deus, gente. Tinha o São Benedito lá dentro d'água, lá, tadinho. Afogando o bichinho, não. Casamento é uma provação muito dura. Nossa Senhora, não é fácil, não. Eu tenho fé que eu vou encontrar a chave do carro que eu perdi. Eu vou pedir para São Longuinho. Tem essas palhaçadas, não tem? E a pessoa dá 3 pulinhos para cima e promete: São Longuinho, ajuda a encontrar a chave do meu automóvel. Nem do meu, não é nem do meu automóvel, é do meu automóvel. Então, fé inabalável. Você tem uma fé inabalável? Eu vou te dizer onde é que você vai encontrar isso aqui. Não se preocupa não. Para você não dizer que é uma pessoa portadora de uma grande fé. Depois que você raciocinar a respeito disso aqui, você vai pensar um pouquinho para dizer se você tem fé. Você pode me dizer assim, Luiz, você é uma pessoa que tem fé? Eu não tenho fé, como você tem. Luiz, você reza?
do jeito que você reza, não. Você pede a Deus e a Jesus do jeito que você pede, não. Luiz, se te aparece um câncer nos pulmões, você observa que eu trato muito dos pulmões nesse sentido, né? Se te aparece um câncer nos pulmões, você deixa ser operado? Eu vou ao oncologista, peço os medicamentos, continuo tomando os medicamentos, cuido do corpo e cuido do espírito. Mas eu não peço para Bezerra de Menezes e Euri Barçanufo tirar o meu câncer do meu corpo físico, não. Eu tenho alguns obsessores, alguns espíritos, não são obsessores, são espíritos que se afinizam comigo através da afinidade. Então eles me acompanham direto. Vó fala assim, meu filho, você não quer que retire os nossos irmãos para... Não se meta no que é meu, vó. Então, depois que eu ler isso aqui, eu vou dizer para você onde você vai encontrar isso aqui. Alguns já sabem. Você vai pensar 2 vezes em dizer se você tem fé ou não. Fé inabalável. Só o é a que pode encarar frente a frente a razão. A verdadeira fé é aquela que pode encarar frente a frente a razão. Em todas as épocas da humanidade. Não é dizer eu tenho fé nessa imagem, eu tenho fé que eu vou ser curado, eu tenho fé nisso, eu tenho fé que vai chover, eu tenho fé que joguei água no pé do cruzeiro para chover, eu tenho fé. Não é isso, fé. Eu tenho fé, eu pedi para São Lázaro curar minhas feridas. Eu tenho fé, eu pedi para Francisco de Assis curar as minhas feridas. Não é isso. Você está angariando mais dívida. Agindo dessa forma, agindo contrário à razão. Não é contrário à razão. Contrário à razão. A com acento. Você estará agindo contrário à razão. Em todas as épocas da humanidade. Então você tem que acompanhar todas as épocas da humanidade. Isso que é fé. Agora você deseja saber onde é que encontra isso? Prefácio, Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec. Procure aqui praticamente uma letrinha, um escrito de rodapé que você vai encontrar. Essa é a verdadeira fé. Então, palavra pela fé do doente. Fé acompanhada de obra. Fé acompanhada de merecimento. Fé acompanhada de razão. Fé inabalável. Fé que enfrenta tudo durante todo o período evolutivo. É a fé da resignação, é a fé da aceitação, da humildade, da transformação de hábito, de comportamento e de atitude. É esse empenho, é essa força que empenhamos na nossa autolibertação. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessário a simultaneidade das duas ações, doutras basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos. Então, o segundo caso foi a que tratamos, né, na circunstância que ocorreu na circunstância de que tratamos, né? Quando a mulher
ela toca em Jesus sem que ele se interessasse por aquele caso. Razão, pois, tinha Jesus para dizer, razão, tua fé te salvou. Mas quando Jesus a pronuncia, tua fé te salvou, Jesus só pronunciou, tua fé te salvou, dessa moléstia física, vamos dizer, porque não é a moléstia da alma. Porque Jesus se inteirou de toda a índole daquela mulher, de todo o passado dela, de toda a moral, de todo o caráter, de todo o intelecto. Se inteirou de tudo. Tua fé te curou. A fé dela abraçou os eflúvios do Criador, ao ponto dos eflúvios fazer efeito na ação e expurgar para fora aquilo que encontrava-se por dentro. Até o próximo vídeo agora.